Agora chegou o momento, Itatiaia Saúde. Alô, você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube Itatiaia Saúde. Corra lá agora mesmo, se inscreva, porque daqui a pouquinho essa entrevista estará lá para vocês também. Vamos conversar com um assunto muito importante, que é sobre a menopausa. Cirantão. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico, ginecologista, obstetra, ele que é professor, coordenador também da Faculdade de Medicina das Ciências Médicas, doutor Walter Passe. Bom dia, doutor. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Alci. Bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Doutor Walter, eu gosto sempre de dizer que os casais, às vezes, deixam de conviver maravilhosamente quando a mulher entra na fase da menopausa. E que o homem nunca está preparado para enfrentar essa fase da mulher, que é uma fase muito difícil, onde ela muda completamente, né? A maneira de ser, passa a ser uma pessoa irritada, diferente. É isso mesmo? Tem uma mudança muito grande na mulher? Exatamente isso. O que é a menopausa, doutor? Vamos lá. Menopausa, por definição, é quando há a parada da menstruação, é a data da última menstruação. Isso é reflexo de um fenômeno que nós damos o nome de falência ovariana. Bom, quando a gente fala de falência, nós estamos falando de alguma coisa que praticamente parou de produzir, né? E é exatamente isso que acontece na menopausa. A mulher deixa de produzir os seus hormônios produzidos no ovário. E esses hormônios, eles impactam de forma importante, principalmente na qualidade de vida dessa mulher. Só para se ter uma ideia, o hormônio predominante da mulher é o estrogênio. E quando ela entra na menopausa, ela deixa de produzir, quando ovula, 500 picogramas desse hormônio e vai para baixo de 20. É uma queda abrupta, né? E hormônio, eu não canso de dizer, o que faz mal não é hormônio, é um conceito que inclusive precisa de ser desmistificado. O que faz mal em hormônio não é hormônio, é excesso de hormônio ou carência de hormônio. É a falta de equilíbrio. Exatamente isso. Exemplo, insulina, né, que é um hormônio bem conhecido. Se você tiver excesso de insulina, você vai ter hipoglicemia. Faz mal. É verdade. Se você tiver pouca insulina, você tem diabetes. Nas duas situações, você vai ter que tratar, atrás do equilíbrio. Então, imaginem bem, né, que a fábrica dos hormônios femininos chega na menopausa, deixa de produzir praticamente tudo, ou quase tudo, fica apenas uma questão basal dos hormônios produzidos pelo esse ovário. E tudo que impacta com relação a esse hormônio no organismo dela vai ser, obviamente, sentido por essa mulher, né? Então, aí vai tudo, né? Vai a questão da irritabilidade, da secreção vaginal, da disposição sexual, da depressão, da pele, do cabelo. Muda tudo. Muda tudo, né? Então, é um período realmente crítico na vida da mulher. Tem um tipo de mulher que não pode fazer a reposição hormonal, porque aí dá nódulos no seio, dá uma série de coisas e deixa de fazer a reposição e fica vivendo uma vida de calorões. Isso. Bom, voltando um pouco ao que eu acabei de comentar, o que faz mal é ou a carência ou o excesso. A mulher, quando entra na menopausa, pela falência da fábrica, a carência ela é evidente. Quando a mulher está no período reprodutivo e ela ovula, ela produz esse hormônio predominante dela, que é o estrogênio, em níveis de 500 quando ela ovula. E quando ela está na menopausa, como eu comentei, vai a 20. Com relação a essa questão da contraindicação, há muitas controvérsias com relação a isso, mas existe aqui uma linha de raciocínio muito clara. Se com 30 anos ela está produzindo 500 picogramas quando ela ovula, e ela não tem uma incidência alta de câncer, não será quando nós repomos a nível de 50, que é 10 vezes menos, que ela teria uma maior incidência de câncer. Então, a discussão com relação a isso, ela é uma discussão ampla, né, mas foge um pouco daquilo que é lógico. Doutor Walter, olha só, o nosso YouTube bombando, agora são 9h30. A Clarissa está falando, tenho 52 anos de idade, estou na menopausa e sinto um calorão danado, o climatério. Além desse calor todo, sinto também uma falta de interesse sexual. Isso acomete muitas mulheres? Acomete praticamente em todas elas, né? Por causa desse fenômeno que eu acabei de explicar. Se são esses hormônios que definem esse desejo, essa condição sexual,
quando há queda, né, desses hormônios de forma tão abrupta, tudo isso vai ser sentido de forma marcante por essas mulheres, né? Então, hoje, nós somos literalmente defensores de que deve haver a reposição hormonal, obviamente quando existem contraindicações, como por exemplo a situação do câncer que foi citado pelo Assir, né, já presente, né, o câncer, obviamente a gente não pode fazer essa terapia de reposição hormonal, mas alargou-se muito essa indicação quando existe apenas questões ligadas à questão de mães, hereditariedade, etc., que no passado era alguma coisa que tinha uma forma muito forte com relação ao não uso. Hoje mudou-se bastante, até porque nós empregamos, né, uma dose baixa, muito menor do que aquela que a mulher produzia no período reprodutivo, por vias, né, que não passam pelo fígado nem pela boca e que utilizam-se de hormônios chamados bioidênticos. Então, é bastante seguro, né? Hoje a gente emprega, por exemplo, os implantes hormonais, onde a gente consegue individualizar e consegue, inclusive, repor, né, a testosterona na mulher. Aqui é bom que a gente abra um parênteses, que é importante explicar essa questão, né? Quando a gente fala em testosterona, é como se a gente estivesse falando só de hormônio de homem, mas isso não é uma verdade. Tanto os homens produzem os hormônios das mulheres, como as mulheres produzem os hormônios dos homens. A diferença é a proporção. Então, no nível proporcional à mulher, quando ele abaixa desses níveis que são próprios a ela, vai interferir com relação a tudo ligado a esse hormônio, como a questão sexual, a depressão, a disposição, né? Então, para níveis corretos e equilibrados, essa reposição existe indicação para ela. E quando realizada, não pode passar pela boca e nem pelo fígado, porque esses hormônios são hepatotóxicos. Então, quando utilizar esse hormônio, né, que é a testosterona, ele tem que passar pela via periférica, pela pele, pelo subcutâneo, sem passar pela boca. Muito bem. A Maria Helena, aqui do bairro Salgado Filho, um abraço para ela, está falando o seguinte: comecei a fazer a reposição, doutor, estou com 56 anos. Acontece que sentir aí uma perda de memória muito grande e também irritabilidade. O que fazer? Repor. Continuar repondo, né? Repor de forma correta, né? É importante se dizer que existem várias formas de repor, né? A pior delas é a reposição oral. A oral utiliza-se de uma via onde esses hormônios vão passar pelo fígado e, normalmente, isso vai levar a algum tipo de consequência. Os principais efeitos colaterais dessa terapia hormonal é a passagem desses hormônios pelo fígado. Inclusive, quando se usa a boca, não se pode utilizar hormônios idênticos, porque o fígado não metaboliza ele e não entrega para o corpo como deveria entregar. Hormônios, do ponto de vista bioquímico, idênticos àquele que nós produzimos, eles têm que entrar pela via periférica. Olha, e o Geraldo Silva também está aqui pedindo ajuda, viu? Diz que é casado há 34 anos e nunca sofreu tanto como a menopausa. Ele fala, meu Deus, já tem 2 anos e a mulher não muda de jeito nenhum, doutor Walter. É exatamente por causa disso, né? Como comentei no início. O cara tem que ter paciência, né, irmão? Tem que ter, acima de tudo, paciência e entender que mulheres, né? Vocês são muito especiais, né? Vocês são pessoas maravilhosas, né? E mulher, se tem uma coisa que não é monótona, né? Mulheres são diferentes num mês 3 vezes, né? Do ponto de vista hormonial e que vai impactar na vida delas. Pois é. Mas é interessante, tem um outro aqui perguntando assim, homem também entra na menopausa também? Entra, né? Um homem é diferente. O homem entra no que nós chamamos andropausa. Andropausa, né? Mas é completamente diferente. A situação da mulher é uma questão muito abrupta, porque há falência do órgão que produz. A glândula, aliás. No homem não há falência. Como não há falência, a queda, ela é lenta. Ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo devagar. Não tem esse fenômeno abrupto. E há também uma redução, sim, com o tempo. Bom, gente, muitas perguntas, não dá tempo de responder a todas, né? Eu quero agradecer muito aqui ao doutor Walter Passe, falando também aqui da Gares Pinheiro. Ela falou que começou a tomar chá de amora, mas tive um quadro aí de hipoglicemia. Tem que tomar todo cuidado com o chá, muito né? Cuidado. Os chás, as pessoas acham que é uma questão de nenhum tipo de consequência. Então, eu vou dar exemplo, né? Ginkgo biloba, né? Muito empregado.
ele altera a questão vascular e muitas vezes mulheres que usam ginkgo biloba, ou usam chá verde ou etc., né, levam a um aumento do sangramento. Pacientes com endometriose, a gente está no mês da endometriose, né? A terapia de reposição hormonal precisa ser feita de maneira bem direcionada e bem individualizada, né? O chá ele pode até ter os seus benefícios, mas normalmente a dose, ninguém sabe qual que é a dose do chá, não é verdade? A verdade é que em medicina, né, em tratamento, as pessoas falam assim, aquela substância tal faz mal. Muitas vezes não, sempre está correlacionado com a dose e não com a substância, né? Aí. E para terminar, a Vera Lúcia quer saber do seu contato. Deixa o seu contato, doutor Walter Passe. Eu atendo no PHD, Passe Hospital, né? Tenho meu consultório lá. E também sou professor da Faculdade de Ciências Médicas, onde coordeno a parte de ginecologia minimamente invasiva da faculdade.